Gente, tô aqui para resolver uma questão de linha elástica e tentar ajudar vocês em mecânica estrutural da URGS. Então, essa questão, ela pede o deslocamento vertical no ponto B e para considerar só os efeitos de flexão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de qualquer coisa, é fazer as equações de equilíbrio, resolver as equações de equilíbrio. Então, a gente vai fazer somatório de forças x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero e somatório de momentos no eixo z igual a zero, tá? Quais são as nossas reações nos nossos apoios? A gente tem no apoio A uma reação vertical A, no apoio C uma reação vertical em C, e em A, como é um apoio duplo, a gente tem uma reação horizontal H também, tá? Fazendo somatório de forças no eixo x igual a zero, a gente vê que a única reação horizontal, ou a única força horizontal é HA, então esse HA é zero. Aqui seria mais inteligente de fazer o momento primeiro, mas eu vou fazer nessa ordem de F de Y. E a gente tem as reações VA e VC positivas para cima e 10 kN metro por 3 metros para baixo, então negativo, e 30 kN metro, negativo também, em 5 metros. E tudo isso tem que somar zero. Aqui, por enquanto, eu só descobri que VA mais VC equivale a 180 kN, tá? Agora, o que eu recomendaria fazer já antes é o somatório de momentos primeiro. Aqui a gente descobre uma das incógnitas. Se eu fizer o somatório de momentos em A, eu descubro o VC. Se eu fizer o somatório de momentos em C, eu descubro o VA. Então, eu vou fazer no ponto A aqui, considerando o sentido anti-horário positivo. Então, aqui eu tenho as cargas de 30 e 10 kN metro fazendo um momento no sentido horário, então negativo. Então, eu já vou colocar aqui 10 vezes 3, que é a carga, de fato, que representa esse carregamento. E o braço de alavanca dele é metade de 3 metros, então 3 sobre 2. Aqui, em 30, eu vou ter esse carregamento em 5 metros. E o braço de alavanca dele é 5 sobre 2, mais esse 3 metros que estão aqui. Então, pode colocar 3 mais 5 meios, mas eu já vou colocar direto 5,5. Tá? E, por último, essa reação VC, tá fazendo momento no sentido anti-horário, então ela é positiva. E o braço de alavanca, toda a extensão da barra, ou seja, 8 metros. Tudo isso tem que ser zero. Com isso, resolvendo essa equação, a gente descobre que o VC vale 108,75. Jogando esse VC na equação de cima, a gente descobre, então, portanto, que o VA, eu vou colocar aqui em cima, o VA vale 180 menos esse 108, que dá 71,25 kN. A gente não precisa substituir esses VAs e VCs agora, tá? Quando a gente for aplicar a equação da linha elástica, mas é um passo que a gente vai precisar fazer, então eu prefiro começar por isso. Depois de feito isso, aí agora a gente vai começar a, de fato, fazer os procedimentos que são necessários para resolver essa questão a partir da equação da linha elástica, que são o quê? A gente vai fazer uma quantidade de sessões que são mínimas necessárias para resolver esse tipo de questão. Nesse caso, como a gente tem uma descontinuidade de carregamento, ele está vindo em 10 kN metro, e não continua até o ponto C, então a gente precisa de mais de uma sessão. Se a gente tivesse essa continuidade até o VC, a gente poderia fazer uma sessão só no meio e achar quanto que vale esse deslocamento em B. Mas, como a gente tem essa descontinuidade de carregamento, a gente precisa fazer duas sessões. Então, eu vou colocar uma sessão aqui e outra sessão aqui, tá? A gente desenha como se a gente estivesse seccionando mesmo. Se a gente estivesse cortando essa barra, vai ser a nossa sessão. Aqui a gente tem VA. Eu não vou colocar HA porque a gente já sabe que é zero, então eu vou deixar só VA. Quando a gente sessiona aqui na seção 1, a gente tem as reações, lembrando do que a gente considera como positivos, né? Vindo da esquerda, a gente tem normal, cortante e momento flutor assim. E vindo da direita, a gente tem normal, cortante e o flutor. Momento flutor. Assim. Tá? A norma que é a convenção que o Rios usa para resolver as questões. Então, vindo da esquerda, a gente vai desenhar essa normal, esse cortante e esse momento flutor aqui. Lembrando que esse carregamento aqui da seção é 10 kN metro. E a gente vai considerar, como a gente está vindo da esquerda, a gente vai considerar o ponto zero, esse ponto A, aqui com o ponto zero. E pra lá, a gente tem uma distância que eu vou chamar de x1, porque a gente está na seção 1. E
esse x1, ele vai de qual intervalo, em qual intervalo, né? Ele vai de A até B, ou seja, de 0 a 3 metros, tá? Então, vamos fazer a equação de momento fletor para esse pedaço aqui da seção. Somatório de momentos no eixo Z igual a 0, positivo para a esquerda, portanto, a gente tem que mais mx, que é o momento fletor, mais 10, que faz... A gente gira esses carregamentos em torno do ponto onde a gente está fazendo a seção. Então, isso aqui está girando em torno de S1 assim. Portanto, é positivo também. Então, 10. O carregamento, ele tá em x1. Se eu cortar 1 metro, ele vai estar em 1 metro, vai ser 1. Se eu cortar em 3 metros, vai ser 10 vezes 3, 30. E assim por diante. Então, aqui o carregamento eu vou considerar uma distância x1, que eu ainda não defini, mas para a equação fica como incógnita mesmo. E o braço-alavanca disso, que muita gente esquece. O braço-alavanca é metade desse x1, ou seja, se eu tô no x1 aqui, nesse ponto em S1, então x1 sobre 2 vai ser uma braço-alavanca. Certo? Agora, VA. VA, girando em torno de S1, a gente tem um giro assim. Então, a gente tem um giro no sentido horário negativo. Então, menos VA vezes o braço-alavanca, que nesse caso é o próprio x1, porque tá no ponto A. E tudo isso é igual a zero. O que a gente pode fazer? A gente pode isolar o m de x, trocando tudo isso aqui para outro lado. O que eu faço e eu gosto de fazer, para não me perder e não me embananar na hora de colocar isso na equação da linha elástica? Eu gosto de passar o m de x, que tá positivo, para outro lado negativo, e manter todo o resto como tá. Porque se a gente trocar o sinal disso aqui agora, 10x1 ao quadrado sobre 2 e VAx1, a gente vai ter que trocar de novo depois para colocar na equação da linha elástica. Então, como eu fazia as questões, era assim. Eu passava só o momento flutuante, o mx, por outro lado, como menos mx. Isso aqui eu já posso simplificar, já vou deixar simplificado. E o resto fica tudo igual. Então, era 5x1 ao quadrado e menos VAx1, tá? Por que eu faço isso, né? Quando a gente tem a equação da linha elástica, que diz que a derivada segunda da deflexão vertical em relação ao eixo x, a gente tem que isso é igual a menos o momento flutor dividido por I. Por isso que eu deixo menos ali, porque se eu isolasse o momento flutor, a equação do momento flutor, e o professor Rios ele faz isso, na hora de passar para a equação eu vou ter que trocar o sinal de tudo de novo. E eu acho isso pouco prático e fácil de se perder. Então, eu já deixo menos m de x aqui, e na hora de substituir, eu substituo como tá aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Não só substituir, mas também resolver essa derivada segunda aqui. Lembrando que para resolver essa derivada, a gente integra dos dois lados, e integrando dos dois lados, a gente tem que isso aqui vai ser igual à rotação em x, tá? Então, se estivesse pedindo só rotação em x, a gente usaria provavelmente só essa forma. Ou não, talvez, para achar as constantes, talvez não. Talvez usasse a de deflexão também. Mas, enfim, fazendo uma integral, a gente acha a rotação. Então, eu vou dizer que derivada primeira com respeito a x é a deflexão, tá? Que seria o resultado disso. Integrando de novo, o que a gente tem? E eu vou deixar, como é que eu posso deixar? Eu vou deixar assim. Integrando de novo essa derivada, a gente tem que isso aqui nos dá a equação da deflexão vertical nessa seção. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai derivar a primeira vez e vai chamar essa equação de rotação em x e derivar a segunda vez, derivar duas vezes, né? Para achar a equação que descreve a deflexão vertical. Então, vou escrever aqui. Já substituindo menos mx, né? Não vou substituir ainda, eu vou deixar bonitinho. Tá, aqui eu só vou botar um detalhezinho, porque nesse caso, e que é bem pouco recorrente, mas em questões aparece, bem pouco recorrente na vida real, né? A gente tem a diferença de material do segmento AB para o BC. Então, por isso que a gente tem o EI, que é o módulo de elasticidade, e a inércia desse material. Provavelmente isso aqui é uma barra de um material e essa aqui é uma barra de outro material. Isso normalmente não acontece, mas aqui aconteceu, então esse E1 aqui, que é da seção 1, essa barra aqui correspondente ao segmento AB, eu vou chamar de EI1, e esse aqui eu vou chamar de EI2, para depois ele, na hora de substituir, eu não me perder. Então, aqui, EI1. Tá, agora a gente vai integrar isso para achar a rotação. Então, integrando aqui, a gente faz 5x1 ao cubo sobre 3EI1 menos VA x1 ao quadrado sobre 2EI1.
Na integração, a gente tem uma constante, que a gente não coloca sobre EI1, porque é como vocês aprenderem equações diferenciais, esse EI, que já é uma constante, entra junto e é englobado por essa constante que a gente chama de C1. Então, vou integrar de novo para achar a deflexão vertical. Não vou colocar o símbolo de integração, mas já tô dizendo. Vou integrar tudo isso aqui, e eu vou ter aqui 5x1 na quarta sobre 12i, menos VA x1 ao cubo sobre 6ei, mais C1 vezes x1. E lembrando, né, isso aqui é com respeito integral com respeito a dx, né? Então, surge um x1 aqui e uma constante de integração nova aqui, dessa segunda integração. Tá? Então, achei as duas equações de rotação e deflexão da primeira seção. Achadas essas equações, a gente passa para a segunda seção. Poderia fazer já uma condição de contorno, mas eu vou deixar elas juntas pro final, tá? Eu vou diminuir um pouquinho isso aqui, só para caber tudo nessa página. Vou colocar aqui a seção 2. Na seção 2, o que a gente tem? A gente pode, eu esqueci de dizer antes, mas a gente pode vir tanto da direita quanto da esquerda. Se eu tivesse aqui na seção 1, faria mais sentido vir pela esquerda ou vir pela direita, olhando essa seção, né? Olhar todos os elementos vindo da direita é muito mais complexo do que vir da esquerda. Por isso que eu vim pela esquerda. Mas não teria problema vir aqui pela direita, na seção 1, e utilizar esse carregamento, essa parte de outro carregamento, esse VC. Eu acho mais trabalhoso, tá? Mas dá pra fazer. Assim, eu acho mais simples assim, então eu já vou desenhar essa parte aqui, vindo pela direita. Vindo pela direita, a gente tá vindo pra cá, corta aqui, e a gente encontra essas seções aqui. Então, a seção 2 tá aqui, eu tenho saindo pra fora normal, pra cima cortante, e o momento fletor, tá? E esse carregamento aqui agora ele é de 30 kN. Vou fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Vou fazer a equação do momento fletor, considerando o sentido anti-horário positivo. Então, menos m de x, menos 30, x2, fazer um pouquinho mais rapidinho, porque eu acredito que vocês já entenderam a lógica. Mais vai ser x2 e tudo isso igual a... Tudo isso igual a zero, tá? Vou passar toda essa parte aqui pra direita, porque eu quero que meu m de x fique negativo, continue negativo. Isso aqui já dá pra simplificar, 30 por 2. E isso aqui fica assim mesmo, tá? Então, vou fazer a derivada segunda, respeito a x. Derivada parcial, né? Substituindo aqui. Esse EI é o EI2, então já vou deixar marcado EI2, para depois não me perder. Fazendo essa primeira integral, a gente acha... Então, vou marcar aqui as reflexões. A gente acha a rotação da seção 2 como sendo 15x ao cubo sobre 3EI2. E aqui eu já vou simplificar, porque 15 dividido por 3 é 5. VC x2 ao quadrado sobre 2EI2, tá? Fazendo agora mais uma integração, a gente acha a deflexão da seção 2. 4. Esqueci das constantes, né? Então, C1, C2 aqui surge uma C3, aqui, vou dar mais um espacinho. Pode esquecer das constantes, elas são as mais importantes. C3, X2 mais C4, tá? Agora a gente vai pensar nas condições de contorno que a gente tem nesse exercício. Quais são as condições de contorno? Sempre quando a gente tem um apoio, que nem esse apoio A e o apoio C, a gente vai ter uma deformação vertical, deflexão vertical zero, porque esse apoio ele não vai subir nem descer, ele tá segurando a barra. Então, a barra vai fazer um movimento assim, nesse caso, né? E aqui não vai se deslocar nem pra cima nem pra baixo. Então, tanto o ponto A quanto o ponto C, eles não vão se mover verticalmente. Então, a gente tem que as primeiras condições de contorno
são... E a gente escreve de acordo com as seções, tá? Se eu tô numa seção 1, por exemplo, se eu considero essa seção 1, eu vou usar uma condição de contorno de deflexão 1, e onde que é o ponto A, que eu tenho esse apoio, na seção 1, é a medida 0, né? Então, a gente diz que a deflexão 1 em 0, quando x é igual a 0, a gente tem isso sendo 0, porque isso não vai se mover verticalmente. Essas condições de contorno são bem simples, depois que faz alguns exercícios é bem fácil de identificar. E eu sugiro muito que vocês estudem isso para responder as perguntas do professor para ganhar pontinho extra, tá? Então, o que a gente tem na seção 2, daí então, a gente tem o apoio C, e o apoio C na seção 2, quando o x é igual a 0 também, é 0, tá? Continuando, o que mais que a gente tem, né? Se a gente tem uma continuidade assim, tem uma barra, e ela se deslocou assim, vamos supor, exagerando aqui, né? O que a gente tem de igualdade das rotações? A gente sabe que essa rotação aqui nesse ponto A e essa rotação aqui nesse ponto B tem uma equivalência. Por quê? Porque essa barra é contínua. Então, ela não tem nenhuma descontinuidade aqui, como uma rótula, por exemplo, ou alguma coisa aqui no meio. Então, essa barra, esse ângulo vai ser em módulo igual. Por que eu digo em módulo, não só igual? Porque esse sentido de giro da rotação A é diferente do sentido de giro da rotação B. Então, a gente vai dizer que a rotação em A é igual à rotação em B, desde que seja uma com sinal trocado, tá? Então, a rotação em A é igual a menos a rotação em B, ou a rotação em B é igual a menos a rotação em A, como vocês preferirem. Como que eu escrevo essa rotação em A? A gente pode dizer que essa rotação da seção 1, que é quando Opa! A gente pode dizer... Pode se referir já direto ao ponto B pra gente ter essa equivalência, né? Vamos supor que a gente tivesse um ponto aqui, para que a gente iguale e use os mesmos valores que a gente quer. Então, se a gente tem um ponto B aqui, essa rotação no ponto B, que daí a gente diria que essa é uma rotação 1 no ponto 3, que é o máximo onde vai essa seção, é igual a menos essa rotação em 2 no ponto 5. E isso eu estaria pegando exatamente esse ponto B aqui e igualando um verso simétrico um do outro, né, na rotação. Tá? Então, a gente vai usar essa condição de contorno também. Vou deixar pequenininho aqui. Para resolver as questões. Então, vamos utilizar essa primeira condição de contorno. Mas antes ainda de utilizar essa primeira condição de contorno, a gente tem mais uma aqui, depois a gente vai precisar, que eu tô olhando agora. Que é essa mesma deflexão no ponto B, se a gente vier pela seção A, pela seção 1 aqui, e se a gente vier pela seção 2, ela tem que ser a mesma. Então, essa deflexão aqui no ponto B, se a gente tivesse uma parte equivalente aqui, esse aqui seria um C, tem que ser a mesma. Então, a gente vai escrever essa mesma relação, só que daí para deflexão. Então, aqui, uma deflexão na seção 1, no ponto 3, no x igual a 3, né? Tem que ser igual a uma deflexão vindo da seção 2, só que no ponto 5. Então, se eu estiver na seção 1 e começar do 0, esse aqui é o ponto 3. Se eu estiver na seção 2, esse aqui é o ponto 0 e aqui é o ponto 5. Então, por isso que a gente diz que são iguais, porque é o mesmo ponto, só que olhando de seções diferentes. Então, vamos usar também essa condição de contorno depois para achar as constantes. Tá, utilizando a primeira equação de contorno, na seção 1, então eu pego a deflexão da seção 1, que é essa aqui, eu tenho que, se o x vale 0, isso aqui vai ser tudo 0, tá? Então, x1, eu substituo por 0, esse termo sai, esse termo sai, esse termo sai, porque vai ser tudo igual a 0, e sobra só C2. E eu tô dizendo que C2, então, é igual a 0, né, o que sobra. Fazendo isso na equação da deflexão em 2, a gente tem a mesma coisa. Se eu substituir o x por 0, isso aqui sai, isso aqui sai, isso aqui sai, sobra só C4, que daí eu tenho que, obrigatoriamente, essa constante, no caso, né, é 0 também, tá? Utilizando agora essas duas condições de contorno de rotação, eu vou pegar as equações aqui,
copiar aqui mais rápido. Eu tenho que uma é igual a menos a outra. Então, tanto faz quem eu for colocar negativo aqui, eu vou seguir essa ordem que eu tinha colocado. E vou trocar o sinal de tudo isso, toda a equação da rotação 2. Então, isso aqui vai ficar igual. E isso aqui tudo troca o sinal. Sugiro que só agora vocês troquem e substituam os valores de EI e das seções, porque senão fica muito número pra ir trocando e pode ser que vocês confundam nessa hora de trocar o sinal. E agora eu fiz menos primeiro, depois aqui menos, menos a mais, tá? Então, substituindo aqui na rotação, o x1 vale 3. Então, 3. O EI de 1 da seção 1 é 20.000 e o EI de 2 é 50.000. Aqui é Newton metro. Tá. Então, vou substituir EI 1. O VA a gente tinha encontrado como sendo 71 e o VC 108. Então, VA 71. C1 fica como constante. E x2, na nossa condição de contorno, é 5. 5 ao cubo. VC era 108. Fácil se perder nessa parte, então façam ela com calma. Tá. Fazendo isso, a gente acha a nossa primeira equação, que vai nos dar origem a um sistema de equações. Que a gente tem que C1... Esse aqui é negativo, né? Já trocou o sinal aqui. Tinha esquecido de trocar. C1 mais C3 é igual a 0,02846875. Eu não economizo nas casas decimais aqui, porque qualquer errinho de arredondamento pode mudar um pouquinho o valor final. Então, deixa uma quantidade considerável de casas depois da vírgula. O ideal é 6, tá? São 6. Então, aplicando essa última condição de contorno aqui de deflexão na seção 1, quando x igual a 3, é igual a deflexão da seção 2, quando x é igual a 5, a gente tem que copiar isso aqui. Elas são iguais. C2 a gente já viu que é 0, e C4 a gente também já viu que é 0. Então, substituindo o x1 por 3, o EI1, esqueci de colocar aqui, né? EI1 é 2 vezes 10 na 4. VA é 71,25. X2 é 5. BC era 108,75. E com isso a gente acha a nossa segunda equação, que diz que 3 vezes C1 menos 5 vezes C3 é igual a menos 0,01534,375. Depois que a gente achou essas duas equações, a gente monta o nosso sistema de equação. E resolve ele numa calculadora científica ou à mão mesmo, se vocês preferirem, tá? Com isso a gente acha que C1 é 0,015875 e C3 é igual a 0,01259375, tá? Então, depois que a gente achou as constantes, terminou a questão. A gente só precisa substituir elas em uma seção, em uma das equações aqui de deflexão, seja seção 1 ou seção 2, e calcular quanto que vale esse deslocamento do ponto B. Aqui, depois que a gente encontra isso, a gente consegue achar o deslocamento em qualquer ponto. B, ou se tivesse um ponto E aqui no meio, qualquer um. Então, eu vou fazer no ponto B, que tem as possibilidades de fazer vindo pela seção 1 a deflexão, e a gente sabe que vindo pela seção 1, o ponto B está na distância x igual a 3, e tem a possibilidade de fazer vindo da seção 2, onde o B está na distância x igual a 5, tá? Então, vou usar a equação aqui da deflexão 1. Onde eu calculo no ponto 3 para achar a deflexão de P. Então, todos os x1
a gente troca por 3. VA é 70. 71. C1, 0,01575. E C2 era 0. Então nem vou colocar aqui. Resolvendo isso, a gente tem que a deflexão em B, deflexão vertical, é igual a 0,033 metros. A gente utilizou em kN/metro a força e aí em kN/metro². Então aqui a gente acha em metros e isso equivale a 3,32 centímetros aproximadamente. Esse valor é razoável, tá? 2, 3, 6 centímetros já começa a ficar algo a se desconfiar. Então, normalmente fica entre 2, 3, 4, 5 centímetros, tá? Então, isso significa que essa deflexão aqui eu falei 5, 3,32 centímetros. É o que baixa na hora que esse carregamento é aplicado nessa barra. Essa barra, ela se deforma verticalmente e no ponto B essa é a distância que se deforma. Então é isso. Depois eu vou gravar mais alguns vídeos sobre linha elástica. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas ele é bem o que vocês vão precisar fazer nessa primeira área de estrutura 2. Não esquece de curtir, compartilhar com os colegas que estão fazendo. E boa sorte no semestre. Até mais!